June, you should write a book. It's not a very good story, Mom. I wish this story were different. Now I'm awake to the world. But sometimes we have to do what is best for everyone, not what is fair. Nothing changes instantaneously. My country is dying. My country's already dead. Gilead knows no bounds, Aunt Lydia said. There is freedom to and freedom from. We should have known better. Help us understand, Gilead. Now you are being given freedom from. This is the Valley of Death, This place is hell. and there's a fuck ton of evil to fear. I don't know how you live with yourself. Where does it come from, this talent for ruthlessness? Gilead isn't afraid. It seems so easy for them. It does not hurt or sleep. That's how they want, I suppose. Gilead has a way of bringing out the worst in people. It isn't about being right, There is no light here. for having the people or God on your side. Gilead doesn't care about children. Surface level beauty, doing its best to paper over a stunning amount of hypocrisy. Gilead cares about power. There's no meaning in this place except violence. It is an evil fucking country. Só porque você tem direitos hoje, não significa que vai ter amanhã. Hoje no Afeganistão, mulheres não podem falar em público. Elas não podem estudar, elas não podem trabalhar e muito menos sair de casa sem um tutor homem. E eu sei o que você tá pensando. Ah, mas isso é no Afeganistão. Essas coisas não acontecem aqui. Mas não foi assim que tudo começou por lá também. Os direitos não desapareceram de uma vez. Eles foram sendo retirados um por um. Primeiro parecia exagero reclamar, depois parecia exceção, depois virou regra. Irã, junho de 2026. Uma cantora foi condenada a mais de 70 chibatadas após aparecer em um vídeo sem o hijab e com os ombros descobertos. Isso não aconteceu há séculos, tá? Aconteceu agora, enquanto estamos eu e você aqui vivendo as nossas vidas normal. E é por isso que esse vídeo precisa existir. É por isso que, antes de mais nada, eu vou te pedir, curta, compartilha esse vídeo para ajudar a chegar em mais e mais pessoas que precisam saber disso. Só porque você tem direitos hoje, não significa que vai ter amanhã. Guarda essa imagem na sua cabeça. Cabul, década de 1960 e 1970. Mulheres afegãs na universidade, no parlamento, no jornalismo, na medicina. O voto feminino foi garantido pela Constituição de 1964. E isso não é ficção, é arquivo histórico. Agora eu quero que você entenda como isso morreu, porque não foi do nada. Foi um processo. E processos podem acontecer em qualquer lugar. O Paquistão, vizinho do Afeganistão, mandou hoje milhares de soldados para a fronteira, temendo um ataque das tropas soviéticas. Foi o que informou agora à noite a agência de notícias da Índia. A equipe do Jornal Nacional atravessou de carro a fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Agora, acompanhem a viagem dos nossos repórteres Roberto Feite e José Wilson da Mata. Logo adiante da barreira, entramos no desfiladeiro de Cabul, esculpido na rocha pelo rio que deu seu nome à capital. Parecia o lugar ideal para uma emboscada. Impossível localizar livre-atiradores nos penhascos. O desfiladeiro estava guarnecido por caminhões e carros blindados do Afeganistão. O movimento na estrada era normal até a cidade de Jalalabad, 150 quilômetros a oeste de Cabul. Nos 80 quilômetros que separam Jalalabad da fronteira, a estrada ficou praticamente deserta, com exceção do tráfego militar. Havia uma forte presença do exército do Afeganistão, quartéis à beira da estrada, tanques e uma base aérea.
A ausência dos soviéticos pode ter duas explicações. Ou a região ainda não está inteiramente dominada pelo governo e Moscou quer minimizar o número de baixas entre seus homens, ou não querem atemorizar o governo do Paquistão, colocando contingentes soviéticos tão perto da fronteira. Possivelmente, os dois motivos se aplicam. Na fronteira em si, uma movimentação inesperada. Centenas de pessoas querendo passar para o lado do Paquistão, impedidas, às vezes com violência, pelos guardas fronteiriços. Segundo os policiais, eram contrabandistas. O mais provável é que quisessem se juntar às centenas de milhares de pessoas que fugiram para o Paquistão após a intervenção soviética. À parte o tráfico de refugiados, a situação aqui na fronteira é de calma, uma calma enganadora. Este é um dos pontos de onde a crise do Afeganistão pode se alastrar com consequências imprevisíveis. Pouco provável, dirão os otimistas, mas os que vivem aqui reconhecem a instabilidade da região. As autoridades locais nos disseram que teríamos de voltar para Cabul antes das 3 horas da tarde. Isto porque, com o pôr do sol, aparecem os rebeldes que vivem do outro lado da fronteira. Roberto Feite, da fronteira do Afeganistão com o Paquistão, para o Jornal Nacional. 1979. A União Soviética invade o Afeganistão. Os Estados Unidos respondem, injetando bilhões de dólares pela CIA para armar os Mujahideen. Mujahideen. Acho que é para armar os Mujahideen. 10 anos de guerra. E no meio do caos das madraças do Paquistão, criadas com esse dinheiro, com essa engrenagem, sai o Talibã. Então, em 1979, a União Soviética invade o Afeganistão para ajudar a alavancar o novo governo socialista. Unidades de guerrilha chamadas Mujahideen decidiram lutar contra os invasores soviéticos e o novo regime deles. São vários grupos soltos de várias facções tribais unidos por um comprometimento ao islamismo. Os campos de treinamento eram criados inicialmente pelos paquistaneses, mas também eram patrocinados pelos Estados Unidos e também pelos sauditas. Na verdade, esse foi o primeiro jihad global. A invasão das Mujahideen cresce rapidamente de apenas 30 milhões de dólares em 1980 a 630 milhões de dólares em 1987. E a Arábia Saudita gasta o mesmo que os Estados Unidos todo ano. O dinheiro saudita e dos Estados Unidos é importante para a luta contra os soviéticos. Os fundos fornecidos pelos Estados Unidos eram geralmente gastos em treinamento nas Mujahideen no Paquistão, assim como os sistemas de defesa antiaérea Stinger não tripulados que nós fornecemos. Ou seja, a CIA e a Mujahideen em terra já derrotariam os soviéticos. A guerra devasta o Afeganistão. Na verdade, foi uma guerra mais intensa e mais brutal do que o conflito depois do 11 de setembro. 1994, Kandahar. 1996, Cabul. Burca obrigatória. Meninas fora da escola. Execução em estádios. O extremismo não brotou do nada. Ele cresceu no caos. E o caos foi regado com dinheiro e interesses geopolíticos. Agora, fevereiro de 2026, entra em vigor um novo Código Penal do Talibã. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque essa parte parece até um roteiro de filme de terror, mas não é, gente. É real. Um marido pode espancar a esposa. A única regra? Não pode quebrar ossos. É. Bater virou direito. Violência doméstica deixou de ser crime. No Afeganistão de hoje, a violência tem poder de lei. Em The Handmaid's Tale, ou Conto de Aya, Margaret Atwood publicou em 1985 e ela tinha uma regra clara: nada entraria no livro se não tivesse acontecido em algum lugar do mundo, em algum momento da história. Gilead proíbe mulheres de ler, trabalhar, ter dinheiro. Parece invenção, mas é arquivo. A distopia não previu o futuro, ela recitou o precedente. E eu quero falar de uma cena específica. Temporada 1, episódio 3. As mulheres estão no trabalho.
tudo normal, uma quarta-feira qualquer. E então, homens armados entram. É isso, eles simplesmente entram. Armados, eles comunicam que a partir daquele momento, as mulheres estão proibidas de trabalhar. Suas contas bancárias foram congeladas. E seus bens transferidos para o parente homem mais próximo. A June, protagonista, acorda num dia com a sua carreira, um nome, independência financeira. E termina o dia sem nada, sem dinheiro, sem profissão, sem autonomia sobre o próprio corpo. Tudo que ela construiu foi transferido para o marido, como se ela fosse uma extensão jurídica dele. Isso não aconteceu ao longo de anos. Foi um dia, uma lei, uma canetada e ponto. A liberdade não desaparece de uma vez. Ela desaparece quando você aprende a defendê-la tarde demais. E é assim que funciona, em camadas. Primeiro, a escola secundária. É só questão de segurança. Depois, a universidade. Depois, quase todas as profissões, parques, academias, viagens sem um tutor homem. Em 2024, logo ali, a lei da moralidade proibiu até cantar e rezar em voz alta. Hoje, 2,2 milhões de meninas estão fora das escolas no Afeganistão. Eles não baniram só o corpo no espaço público, eles baniram a voz. A voz feminina é considerada algo tão perigoso que não pode ser ouvida. Mas elas ainda não perderam a voz. Elas resistem. O mundo é que perdeu a vergonha. E enquanto no Brasil tem gente discutindo se mulher deveria ou não votar, sim, isso está acontecendo e eu vou chegar lá. No Afeganistão, mulheres não podem mais falar em público. Os direitos, eles não são tirados todos de uma vez. Eles vão sumindo um por um. Até que um dia você acorda e simplesmente não reconhece mais o país em que você vive. E aqui eu preciso falar sobre algo que me assusta um pouco, talvez mais do que qualquer outra coisa. Margaret Atwood escreveu uma frase em 1985 e eu vou guardar ela pro final. Mas antes eu quero te mostrar como isso se materializa na vida real. Nos Estados Unidos, a extrema-direita está fazendo campanha aberta contra o voto feminino. Nick Fuentes, o influenciador da ultradireita americana, respondeu uma pergunta num podcast. A pergunta era simples: qual direito você tiraria das mulheres? Ele sorriu e disse: bom, eu tiraria o direito ao voto de várias pessoas. What rights would you take away from women? Well, I would just take away the right to vote for tons of people. Women, for sure. O secretário de Trump republicou um vídeo contra o voto feminino. Isso não é 1920, é 2025. Aqui no Brasil, Pietra Bertolazzi, influenciadora bolsonarista, se diz contra o voto feminino. No mesmo vídeo, ela se diz contra o aborto e contra a distribuição de absorventes femininos. Muito direto com Pietra Bertolazzi. Pietra, você se considera feminista? Não, muito pelo contrário. Você acha que o feminismo piorou as relações? Sem sombra de dúvida. As feministas vivem uma falsa sensação de liberdade e felicidade? Com certeza, hoje elas se tornaram escravas da sua própria ideologia. O feminismo fortaleceu ou confundiu a independência feminina? Com certeza confundiu. Hoje elas confundem libertinagem e sucesso financeiro com liberdade. Existe um feminismo exagerado hoje? Existe um feminismo que essencialmente é ruim, exagerado ou não, né? Agora responde rápido. A favor ou contra? Aborto. Contra. Privatizações. A favor. Absorventes gratuitos. Contra. Voto feminino. Contra. Igualdade salarial. A favor. Para finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres do mundo, o que você diria? Eu diria para fazer o exato extremo oposto do que o feminismo manda vocês fazerem. Ela é mulher, ela vota, ela tem acesso a absorventes, mas ela usa a própria liberdade para defender menos liberdade para outras mulheres. E é aqui que The Handmaid's Tale deixa de virar entretenimento e vira profecia. Serena Joy, interpretada brilhantemente pela Yvonne Strahovski. Ela é esposa do comandante, uma das arquitetas de Gilead. Ela acreditava que o lugar da mulher era no lar, submissa ao marido e dedicada ao lar. Ela escreveu livros, deu palestras e fez campanha contra o direito de outras mulheres. E quando Gilead finalmente chegou, ela perdeu tudo também. This is the new one.
Don't you understand me? Tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved. Do you understand me? I do truly detest knitting. Treason and coconuts. I gave up everything for you and for the cause. Up to a point. Some of the point. You built this whole world just so that you could have someone. Placing you under arrest. Pregnant. Proibida de ler, de escrever, de opinar. O sistema que ela ajudou a construir a devorou. Pietra Bertolazzi com certeza é a nossa Serena Joy. Michele Bolsonaro, que também já defendeu pautas que restringem a autonomia feminina, também seria a nossa Serena Joy. Mulheres que fazem campanha contra si mesmas, achando que vão ser a exceção, que estarão na mesa desses homens que decidem. Elas não estarão. Elas nunca estão. Bom, no fim, a Serena perde todos os seus direitos, como todas as outras, porque esse sistema que oprime a mulher, ele não escolhe cor, classe social, partido, é mulher, ponto. Recentemente, no Brasil, um homem disse que mulheres não deveriam votar e que as mulheres só votam certo quando vão pela opinião do marido. Se você pegar todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje e separar demograficamente e só mulher votassem, todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris. Mulher, em geral, vota muito mal. A única exceção é o Ronald Reagan. Ronald Reagan teria ganhado junto às mulheres também, na reeleição. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Em 2024, o deputado Gil Diniz, PL por São Paulo, declarou em sessão de que mulher casada vota no que o marido manda. Há também o caso do pastor que disse que mulher não deveria votar, pois é emocionalmente instável. Isso não é só uma opinião, é um discurso que vai minando, normalizando e preparando o terreno. E esse discurso não surge do nada. Ao longo da história, interpretações fundamentalistas do cristianismo usaram passagens bíblicas para defender que mulheres deveriam ficar em silêncio, sendo sempre submissas aos maridos em posição inferior aos homens. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24. 1 Timóteo, versículo 2, capítulo 11 ao 12. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. Quando esses textos são crença pessoal, é uma coisa. Quando passam a orientar leis e políticas públicas, é outra. Direitos podem ser restringidos, e são. The Handmaid's Tale parece distopia, mas nos mostra que direitos, eles podem desaparecer lentamente com o passar do tempo. Primeiro, parece exagero reclamar. Depois vira uma exceção e depois vira regra. A melhor maneira de controlar as mulheres é com as próprias mulheres. Margaret Atwood, 1985. Essa frase, ela precisa te fazer pensar, porque ela explica tudo. Explica a Pietra, explica a Serena Joy, explica a Michele Bolsonaro. Explicam as mulheres que marcham contra o próprio direito das mulheres, o direito de opinar, de votar, de existir plenamente. Explica como em Gilead as tias, mulheres, eram responsáveis por doutrinar e violentar outras mulheres. Explica como no Afeganistão são as próprias mulheres da família que garantem que a burca esteja no lugar, que a voz não seja ouvida. O sistema não precisa de homens oprimindo mulheres o tempo todo. Ele precisa que algumas mulheres acreditam que estão sendo protegidas por eles, que são as boas, até o dia em que elas descobrem que não são. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo. Eu sei que esse assunto é pesado, que dá vontade de desligar e ver algo mais leve, mas é exatamente por isso que esse vídeo precisa circular, porque a desinformação e o discurso de ódio, eles já circulam livremente. A gente não pode deixar isso crescer ainda mais. E a gente não pode se dar ao luxo de ignorar isso. Me ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais e mais pessoas que precisam entender o que está acontecendo. E lembre-se, a maior prisão nem sempre tem grátis.